Esses otários aí. Vamos quebrar a crista desses otários tudinho. Traz esses formatos de merda aí pra gente moer eles hoje no canal. Hoje eu tô com a gota. Tô com a gota hoje. Vamos ver aqui o minuto 1.6, eu acho. Vai ter outro bagulho aqui no minuto 1.6. O seu diploma também na bunda, certo? Na bunda de vocês, porque é só para isso que serve. Só para isso que serve, porque vocês ficam querendo humilhar as pessoas que não estudaram. Então tem um aqui que tem um diploma que tá prontinho. Eu nunca usei ele pra porra nenhuma, porque com 22 anos eu montei a minha empresa. Eu uso pra encher na bunda de vocês que querem humilhar os outros porque não tem diploma. Vocês ficam querendo humilhar os outros porque não tem diploma. Não, exatamente a gente não quer humilhar ninguém, não. Só quer mostrar que os caras estão errados. Olha aqui, ó. Não, vocês querem humilhar, vocês querem ser arrogantes, soberbos. É óbvio que cuida a luz. É óbvio que o vento curva a luz, animal. É óbvio que o vento curva a luz. Vamos lá, hiena. O que um sniper faz? O que um sniper faz quando ele tem que fazer uma mira? Ele não tem que observar a direção do vento, porque a imagem ela vai desviar o animal. O que um sniper faz quando vai dar um tiro? Vamos, animal, fala! Ri, velho, vai, ri! Ri, velho! Quem é que tá rindo? Ri aí, velho! O vento, porque o vento não desvia a luz para onde ele vai mirar. Ai, meu Puta que pariu, cara! Olha só aqui, quando deu um tiro já de. Agora me explica como é que é constante. Vento é o ar em movimento sobre a superfície da Terra. Ele move-se em um espectro de vórtices que variam na escala de turbulência visível na fumaça de cigarros até movimentos giratórios de dimensões continentais, como os existentes nos ciclones e anticiclones. O ar atmosférico está sempre em movimento, na forma de massa de ar ou de vento. Constante universal dos gases deixa de ser constante. Ri aí, Eno. A questão da constante é que tu não pode considerar um mol em condição condição normal de temperatura e pressão o mesmo volume para condições que não forem de CNTP. Pronto, já falei isso várias vezes. Uma constante muda. Legal. O volume muda, animal. O volume muda. Ah, desculpa, tava desligado meu áudio. Repito tudo de novo, só é macho. Vou repetir tudo de novo nessa porra. Roberto Scu está coberto de razão. Você tá no deserto e você olha para um oásis e às vezes você não vê a sinueta do oásis direito, vê deformada a sinueta do oásis. É justamente por quê? Porque o ar quente está curvando o espectro luminoso, está deformando o espectro luminoso, ok? Então, por estar curvando o espectro luminoso, você vê o oásis todo sinuoso ou deformado. A mesma coisa quando você vê uma miragem, é o espectro de luz sendo curvado. Então isso acontece por quê? Porque os gases são compostos pelo quê? Por oxigênio, uma boa parte tem oxigênio, e o oxigênio é um dos componentes da Terra, beleza? Então, gente, é isso. Eu vou só ver aqui mais um pouco do Roberto Scu e depois a gente finaliza a live. Agora vou deixar mais 2 vídeos de experimentos sobre o desvio da luz por causa da temperatura. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e comentar no canal. Todos os links na descrição. Olá pessoal, eu quero trazer hoje mais um vídeo para o canal e com alguns assuntos bem interessantes. Nós vamos aprender hoje sobre as propriedades do ar. Muitos atiradores não entendem, não sabem por que fazem a regulagem num dia e quando vão atirar no outro dia o tiro já está dando diferença, né? Muitas vezes o que pode estar acontecendo são os efeitos das propriedades do ar. O ar ele tem características que ele muda, né? Ele se expande ou ele contrai dependendo da temperatura, da pressão, então da umidade. Então são esses fatores que afetam o tiro, né? E também o voo, né? Das aeronaves. Então as propriedades do ar que eu coloquei aqui para vocês, para a gente falar rapidamente, né? Eu não sou nenhum especialista em física, né? Mas eu trouxe aqui para vocês algumas coisas para que a gente possa entender, porque eu também busquei isso para poder compreender. Por exemplo, regulo a arma num dia ensolarado, tá batendo no ponto, no outro dia fechou o tempo, aí a mira já está diferente, no dia chuvoso está de um jeito, então isso aí a gente precisa entender. Então o ar ele tem massa e tem peso, né? Isso aí é comprovado quando você carrega um bujão
de gás vazio cheio, né? Você vê a diferença aí porque o ar pesa, né? Então, para você comprovar aí que o ar, ele ocupa espaço, né? Ele tem massa e tem peso, tá? O ar também, ele é expansível, né? Ele tem expansibilidade e ele tem compressibilidade, né? Então, são características que a gente pode comprovar aqui, ó, por essa injeção, né? Essa injeção aqui é semelhante ao sistema de uma espingarda de pressão, né? De uma carabina, né? Que chama de espingarda, é lá do Nordeste, né? Mas é a carabina ou rifle de ar. Nós temos aqui esse recipiente, né? Quando você engatilha sua arma, o que acontece é isso, ó. Quando você engatilha a arma, vai todo esse recipiente, né? O êmbolo aqui vai ficar cheio de ar. Observem que quando você dispara, ele, né? O pistão ele empurra, né? Aqui está exatamente semelhante ao que tem dentro da espingarda de chumbo, né? A bucha, né? Então aqui tem um pistão de ar que pode ser empurrado tanto por uma mola comum ou um gás ram, né? Então observem que se você observar a sua espingarda, você vai ver que é parecido. Tem um orifício lá em cima, tá? Bem em cima, onde vai sair todo o ar para expulsar o chumbinho, né? O projétil. Então observem que o ar, se eu tapar aqui, ó, vocês vão observar que ele é compressível, né? Você consegue comprimir esse ar até um certo ponto, depois você não consegue mais. Quando eu solto, ele volta, né? Então essa compressibilidade. Da mesma forma que eu colocar aqui, ó, e eu segurar, né? Observe, e eu tentar puxar, né? Observe que ele consegue, tá? E ele volta para o lugar, expansibilidade. Então o ar ele é expansível, o ar ele é comprimível, né? Compressibilidade. Então a gente chama de elasticidade do ar. Ele pode fazer essas variações. Daqui a pouco eu mostro para vocês um experimento com o efeito da temperatura. Nós vamos colocar uma bexiga e vocês vão ver aí que aumentando a temperatura, diminuindo a temperatura, o ar, né? Quando o ar está quando o clima está quente, né? Quando você aquece o ar, as moléculas do ar se expandem, tá? E quando o tempo está frio, as moléculas se condensam, né? Se aglutinam. Olá, pessoal. Nós temos aqui uma garrafa, né? Que ela está só com ar dentro, né? A gente diz que a garrafa está vazia, mas na realidade a gente aprendeu aqui no vídeo que o ar tem massa, né? Ele ocupa espaço. Então, nós vamos fazer esse experimento. Nós temos água quente aqui e água fria. Então vamos ver o que acontece mudando a temperatura desse ar do recipiente. Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Olha lá. Então aquecendo o ar, ele se expande. Então vocês podem observar que a bexiga, né, o ar se expandiu, então foi para a bexiga. Então aqueceu o ar dentro da garrafa. Agora vamos ver o que acontece aqui, ó. Nesse momento que eu vou colocar na água gelada. Então vamos observar o que acontece. Então a temperatura baixando lá, ó, vai sugar a bexiga, né? O ar vai comprimindo, então ele vai puxando para dentro, né? De volta, ok? Então essa é uma experiência para comprovar aí que mudando-se a temperatura, né? Existe uma mudança aí da compressibilidade ou da expansibilidade do ar. Ok? Então, observem que num dia úmido, né, se você regular sua arma para um dia úmido, a trajetória o tiro, né, o projétil, ele vai encontrar mais resistência, tem mais coisas aí na frente para ele empurrar. Então o tiro vai cair, né? Se você der um tiro, então você mirou, num dia mais úmido você vai ver que o tiro vai baixar, né? Se você tiver regulado num dia e no outro dia tiver úmido, você vai ver essa diferença, né? Tem mais coisas aqui para o seu projétil para levar. Então, quando tem umidade, o tempo e tem mais moléculas ali aglutinadas aí, vai afetar. Quando você atira num dia ensolarado e sem umidade, você vai ver, né, que o seu tiro vai subir, né? Você vai mirar aqui, ele vai bater em cima. Então isso acontece mesmo, por isso que você tem que fazer aquele ajuste. Outra coisa importante que acontece, muita gente não sabe, a pressão atmosférica. Vamos dar um exemplo aqui do camarada que está em Brasília. Então, por exemplo, nós estamos em Brasília. Você faz a regulagem em Brasília. Se você for para um campeonato lá no Piauí, lá no Rio de Janeiro, a nível do mar, o que vai acontecer?
a pressão atmosférica é diferente. Então observem que essa pressão aqui, esse peso exercido aqui, sobre nós, sobre a arma, sobre o chumbo, vai afetar o tiro. Então, por exemplo, se você regulou a sua arma no Rio de Janeiro, no Piauí, em algum lugar. Se você viajar e for atirar em Brasília no campeonato, o que vai acontecer? Seu tiro vai subir. Por quê? Porque você regulou a arma para esse peso aqui do ar. Quando você chegou aqui vai ter menos peso. Então o que vai acontecer? O tiro sobe. E da mesma forma, você regulou em Brasília, você vai para o campeonato no Rio, né? Quando você chegou lá, o tiro vai afetar, vai bater embaixo. Por quê? Esse peso vai afetar o tiro. Então isso também é importante. Então observe aqui, ó, que você tem no nível do mar esse peso, e se você tiver, né, quando os mergulhadores estão no mar, vocês vão ver que tem mais essa pressão exercendo sobre o mergulhador, tá? Então tem a pressão da água aqui, tem a pressão do ar, né? Observem aí. Então esses, para recapitulando aí, são esses fatores que agora acredito que nós vamos entender, né, melhor, que o dia está ensolarado, você fez a regulagem, está batendo aqui, por exemplo, a 15 metros, a 20 metros, se mudou o clima, você vai ver o tiro pegando em cima ou embaixo. É claro que tem uma outra coisa aqui, que é um vilão aí para o tiro, que é o vento, que é mais a questão lateral também, né? É muita questão lateral. Mas também o vento afeta para cima ou para baixo, dependendo de como está esse vento. E o vídeo vai abordar uma coisa que eu quero crer que é de importância extrema para todos os atiradores, sobretudo para aqueles que querem precisão e que participam de campeonatos. Deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui. Nós teríamos um torneio de tiro domingo agora e o pessoal cancelou a vinda de uma outra cidade aqui para Caratinga por causa da Covid. Prudentemente cancelaram. Mas no sábado, durante um treinamento para este torneio, eu comecei a ter um desempenho mais medíocre do que é o meu. É um torneio de tiros a 20, 30, 40 e 50 metros com silhuetas. E eu comecei a acertar bem mal, pior do que eu já acerto. Eu estava mirando para acertar e errando. E eu me esqueci de um detalhe muito interessante, que a temperatura em Caratinga começou a cair de uma semana, 10 dias para cá, e cair assim de uma forma bem considerável. E como conhecedor de alguma coisinha de balística, eu sei que a temperatura influencia o comportamento das armas e das munições. Quando nós estudamos balística externa, a gente aprende que a temperatura é um fator que faz com que você tenha que regular a arma ou ter regulagem para armas proporcionais à temperatura que você está nela ou que o seu equipamento está nele. Inclusive, há algumas armas de guerra que os projéteis são mantidos em estufas ou de baixa ou de temperatura mais alta porque apresentam uma melhor performance quando estão aclimatados para uma temperatura X. Isso é máxima de balística, mas eu quero mostrar isso aqui para vocês hoje na prática. Porque eu me esqueci no treino que a temperatura caiu e eu não mudei o ajuste da minha arma. Mudou a temperatura, o ponto de impacto muda. Para demonstrar isso para vocês, eu vou fazer um teste, entre aspas, de laboratório Tupiniquim, que o doutor Ayato, você sabe como é que é, né? Só é bonito, mas não é rico, tá? E nesse teste eu vou usar a Gamo CFX 4 CFR, me parece, é de corante de polímero 4,5 do meu amigo Assir. Vou usar um termômetro que lê a temperatura das coisas no ambiente. Vou usar chumbo, é óbvio, eu escolhi para esse teste o chumbo rifle Gamo Match, tá? E vou usar o cronógrafo balístico para poder mostrar a experiência por completa. Como que vai se dar? Eu vou deixar uma caixinha do chumbinho Gamo Match na temperatura ambiente
e vou colocar a outra caixinha na geladeira, para que a geladeira faça com que a temperatura dos dois não coincidam, que um esteja ligeiramente ou mais resfriado do que o outro, na proporção de uma queda de temperatura. Normalmente a temperatura cai uma média de 8, 10 graus, às vezes até mais, dependendo do horário do dia. Então eu vou resfriar uma caixa e manter a outra na temperatura natural. É claro que isso tudo vocês vão acompanhar aqui no termômetro que mede a temperatura das coisas e do ambiente. E eu vou então cronografar a arma com o chumbinho que está na temperatura ambiente, 3 disparos, não precisa mais que isso. E vou cronografar com aquele que eu estiver deixado na geladeira resfriado, que vocês vão acompanhar direitinho o teste. E vocês vão ver por que a gente fala em balística que a temperatura influencia a balística interna e externa, e portanto o ponto de impacto muda se a temperatura sobe ou desce, até mesmo para você saber porque que às vezes sua arma está acertando bem hoje, não está acertando amanhã. A oscilação de temperatura faz isto, e vocês verão, eu espero pelo menos demonstrar que isso é real, porque minha arma já sentiu diferença com a queda de temperatura. Aqui está o Crone F1, que vocês conhecem, eu faço vídeos com ele direto aí, é um cronógrafo muito preciso, que eu tenho e mantenho, e aprendi a fazer um upgrade nele, que eu vou ensinar para vocês, como que você torna praticamente ele um F2, somente fazendo um cabo de manipulação, e ele passa a te dar a leitura que o F2 dá. Depois eu boto isso no outro vídeo, tá? Eu vou usar ele e os outros equipamentos que eu já falei. Antes eu vou mostrar que funciona o nosso medidor de temperatura. Eu vou chegar aqui pertinho da tela para vocês verem. Deixa eu ligá-lo, que ele liga assim, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ligamos. Mediu a temperatura de alguma coisa que está em 29 graus. Essa é a temperatura ambiente no momento. Para vocês verem que ele mede direitinho, eu tirei isso aqui da geladeira, um potezinho de manteiga. Eu vou medir aqui com vocês para vocês verem que ele afere a temperatura direitinho. Deixa eu ligar. Agora vamos aqui medir. Tá aqui a medida. Não estou vendo aqui quantos graus não. Deixa eu virar para cá para eu ver. 3,4 graus, tá? Vocês viram aqui na tomada de temperatura. Vamos aqui de novo. 3 ponto alguma coisa que fica de costa para mim. E para mostrar que funciona mesmo com temperatura baixa e alta, eu vou medir a temperatura dessa xícara com vocês aqui em temperatura ambiente. Deixa eu medir. Deu 24,6 graus. E vou colocar café nela, que eu vou beber, vocês não vão porque não estão aqui. Se estivessem seria um prazer, tá? Porque cafezinho com açúcar mascavo, tem gostinho de rapadura. Coloquei um pouquinho de café, vou medir aqui antes a temperatura, vou ligar o cronômetro, vamos medir aqui para ver. Eu acho que eu peguei, já viram aqui 30 ponto alguma coisa graus aqui. Vou medir no fundo para ver se é isso mesmo. Espera aí. Isso mesmo, 30,7 graus. Meu café já deu uma esfriada boa. Tá feito desde cedo. Dá pra ver que não tá muito quente mesmo não, tá até bem frio. Mas isso é só para mostrar que o nosso equipamento funciona direitinho, é sensível à temperatura. E nós vamos ver então o que o nosso teste nos mostra, ok? Vamos montar tudo lá, vamos lá conferir e vamos ver, ok? Pessoal, temos aí o cronógrafo ligado, tá dando uma sombrazinha, mas qualquer coisa eu aproximo. Vamos ligar aqui o termômetro. Deixa eu pegar só a temperatura ambiente, 26,4 graus. Vamos medir a temperatura da segunda caixinha, que é a de cá, 29,3 graus. Vamos da segunda caixinha, 21,1 graus, 8 graus de diferença. Vamos fazer então 3 disparos com a de 29 e 3 com a de 21, cronografados para vermos o comportamento balístico com a mudança de temperatura.
Então, primeiro disparo aqui. Vamos ver lá. 765 pés. Temperatura de 29 graus, tá? 750 pés. (756). Agora nós vamos fazer com chumbo 8 graus mais resfriado, tá? Deixa eu pegar ele aqui. (796). (804). (829). Pessoal, eu dei uma congeladinha aqui no quadro de filmagem aqui, só para vocês verem uma coisa e eu dirimir uma possível dúvida que possa acontecer. Vocês veem que com o chumbo a 29,3 graus, a arma oscilou muito pouco de disparo para disparo. Já com ele em 21,1 graus, houve uma oscilação maior entre os disparos. Isso não se deve a qualquer problema na arma, mas isso se deve ao fato de que esses chumbos, à medida que estavam sobre a mesa, aguardando a cronografia dos anteriores e o ajuste da câmera, foram perdendo ou ganhando temperatura de forma diferente dentro da caixinha. Nem todos eles descongelam ao mesmo tempo. Se você colocar 2 cubos de gelo do lado de fora do congelador, eles não vão descongelar iguais. Então, a diferença de temperatura de um para o outro normalmente causa essa oscilação, de certa forma, grande, de 796, quase 800 para 829. Essa diferença aí de 33, 34 pés entre o melhor e o pior disparo, que você não vê uma diferença tão grande assim com o chumbo em temperatura ambiente, em que eles estão mais ou menos aclimatados. É claro também que o teste seria ainda muito mais relevante e muito mais acurado se também a arma tivesse descido a uma temperatura maior. Porém, já é sugestivo e comprobatório de que a temperatura influencia muito um disparo e a precisão ou ponto de impacto na hora de um disparo com qualquer arma, também nas armas de ar. Nós podemos dizer que esses disparos com chumbo mais resfriado, o POI muda para cima, porque o chumbo está mais veloz. Então ele vai perder altitude mais adiante, mais na frente do que o outro menos veloz perderia. Então nós acertaríamos acima do alvo e não no ponto pretendido, porque o chumbo está com a trajetória mais plana, trafegando de uma forma mais retilínea. E à medida que perde velocidade, ele declina mais depressa. O que inclusive me fez lá, quem estava lá nos disparos comigo lá, lembro que meus disparos todos estavam pegando acima das silhuetas, porque a temperatura influencia o comportamento da arma na sua balística interna, enquanto o projétil está trafegando aqui dentro, bem como a temperatura, o comportamento externo durante o seu arrasto. O que acontece com essa arma aqui com uma queda só de 8 graus, que é o que deve ter acontecido com a minha lá no treino lá? O meu POI subiu. Eu estava tirando a silhueta aqui, todos os disparos passando acima, porque o chumbo está mais veloz, ele mantém mais tempo em trajetória mais plana. Quem estava lá comigo, até evoca aí se quiser comentar, Claudinho, Zé Nascimento, o professor Zé Geraldo, o Ítalo, o Rodrigo,
eu esqueço o nome do pessoal, o Henrique, Gilberto Henrique, eles podem colocar comentário aí e falar com vocês, para que vocês saibam que é a plena verdade. Eu estava tirando a silhueta e meus chumbos todos passando por cima, porque nós temos um anteparo que nos ajuda no treinamento para a gente saber se você está indo para baixo, para cima ou para os lados, e os meus pegando os altos. Por quê? Porque com a queda da temperatura, o comportamento balístico da minha arma, do meu chumbo mudou e o chumbo pegava um pouquinho mais alto. Isto é física aplicada à balística, ok? Isso é para nos ajudar a sermos os melhores atiradores, entendendo que o tiro, além de prático, é técnico e é científico. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Se você quiser espontaneamente gostar, deixa um joinha, Dr. Ayata agradece. O comentário seria também bem-vindo. Aliás, quer dizer, se vocês querem que eu faça um vídeo sobre defesa residencial com airball, balestra e arco, fala aí que quem sabe eu tendo ambiente próprio eu vou fazer. Não vou prometer não, mas vou tentar fazer com certeza. Ok? Agradeço ter assistido aí. Um abração e tchau, tchau.